16 de julho de 2023, hoje tivemos a 15ª etapa do Tour de France, finalizando então a segunda semana do Tour. Já tivemos então 2/3 do Tour, eles percorrendo 2.600 quilômetros já, e pasmem, né? Pra gente que esperava um equilíbrio muito grande entre Tadej Pogačar e atual campeão Jonas Vingegaard, eles estão separados a 10 segundos um do outro, de um tempo total de pedal durante as etapas aí de mais de 62 horas. O que a gente está vendo nesse Tour é algo que nunca vi antes no Tour. O Tour parece que está sendo decidido em sprints no final das subidas, das altas montanhas. Talvez o Tour seja decidido por bônus de tempo, esses bônus de tempos que eles estão oferecendo aí no topo de algumas subidas e nas chegadas. Claro, teremos o crono depois de amanhã é dia de descanso, e no crono deve ter uma diferença de tempo aí entre os atletas, mas eles são muito parelhos também no crono, falando, né, de Jonas Vingegaard e Pogačar. A gente viu também ao longo dessas 2 semanas uma mudança de posição tática, né, em relação às duas equipes principais, a UAE do Pogačar e a Jumbo do Jonas Vingegaard. Nós já vimos uma UAE muito agressiva lá no início do Tour, tentando ir para cima e ganhar, né, tempo, ganhar com o Pogačar e tomando uma invertida do Jonas, né? Foi onde o Jonas abriu um tempo considerável do Pogačar. E depois a gente viu uma Jumbo traçando uma estratégia parecida com a da UAE no início do Tour, a Jumbo vindo para cima com tudo e tomou uma invertida do Pogačar. A gente viu uma Jumbo mudando a sua estratégia e vindo mais calminha para decidir no final, numa última montanha, em outra etapa, e viu de novo o Pogačar batendo no Vingegaard e ganhando o tempo dele. Ou seja, o momento dentro do Tour, pelo menos até a etapa de ontem, a 14ª, estava muito assim, embora o equilíbrio exista, né, estava muito mais pro Pogačar. Né, por conta dessas pequenas vitórias que ele estava tendo dentro da competição. Mas hoje, 15ª etapa, aconteceu uma coisa que até então não tinha acontecido nesse Tour. O Pogačar ataca no final da montanha, no final da etapa, para ganhar alguns segundos em relação ao Vingegaard, e pela primeira vez, ao longo dessas 2 semanas de prova, pela primeira vez, o Vingegaard não desgruda dele nenhuma roda. Fica grudado e vai até a linha de chegada, e ao passar na linha de chegada pelo Pogačar, que eles não estavam disputando a geral da etapa, né? A vitória pela etapa já estava sendo vencida hoje pelo Wout Poels. Ele bota do lado do Pogačar. O Jonas Vingegaard bota do lado do Pogačar, como quem diz assim, tô aqui, não me ganhasse nem um segundo mais. Enfim, um Tour extremamente equilibrado pela vitória na geral, Jonas Vingegaard e Pogačar. Amanhã, segunda-feira, dia 17 de julho, é um dia de descanso, e na terça-feira retorna ao Tour e retorna com um único contrarrelógio que tem nesse Tour. É um contrarrelógio individual, relativamente curto, são 23 km, 22 km, 22.400, onde começa plano, e lá pelo quilômetro 16, 17, eles começam a subir. Pelo que eu tô colhendo de informações aqui, eu até achava que ia ter troca de bike, mas tô achando, pelas informações que eu tô vendo aqui na internet, que a maioria vai com a bike de crono mesmo para essa subida. A subida que tem é quase 3 km a 9,5% de inclinação. Então subir essa subida, mesmo que relativamente curta, mas tão inclinada assim numa bike de crono, é um pouquinho complicado, mas tem toda a questão de o tempo que tu vai perder numa troca de bike, né? Então parece, vamos esperar aí na terça-feira, mas parece que eles vão em tudo com bike de crono mesmo, né? Com certeza eles fazem muitos testes, muita projeção, né? Se vale a pena alterar a bike ou não. Como a gente viu agora, mês retrasado, no Giro de Itália, o pessoal trocando a bike, onde o Primož Roglič, aliás, venceu com uma coroa só, na sua cervelo. Tá? Então essa é a batalha pela geral. No terceiro lugar do pódio, a gente viu ontem um Carlos Rodrigues subindo muito bem, 14ª etapa, né? Carlos Rodrigues tirou o Hindley, que estava na terceira posição. O Hindley caiu no início da etapa, naquela
naquele tombo monstruoso que teve de vários envolvidos. Aliás, a etapa ficou neutralizada por um tempo, parada, por causa de ausência de ambulância, foi o que eles indicaram, né? Não tinha ambulância suficiente para continuar a prova com segurança. Quem aqui, né, nós amadores, nunca corremos uma prova que, pode parar a prova aí, não tem mais ambulância, porque a única ambulância que tinha saiu para levar alguém que caiu. Obviamente no Tour eles não têm uma ambulância, eles devem ter não sei quantas, mas eles têm muitas, mas ainda assim tem que seguir a mesma regra. Se não tem ambulância o suficiente para atender eventual queda dos atletas na prova, não pode continuar a prova. Então foi isso que aconteceu ontem. E enfim, o Hindley caiu, estava machucado, perdeu tempo na subida. Então perdeu o terceiro lugar geral, ele que era o meu favorito aí, eu achava que ele ia para o pódio. Estou achando complicado ele se recuperar, já estamos entrando na última semana. E o Carlos Rodrigues está então na terceira posição, assumido ontem na 14ª etapa. Hoje o Adam Yates tirou um tempo considerável do Carlos Rodrigues. Adam Yates, colega de equipe do Pogacar, não o Simon Yates, que está correndo na Jayco, e está em quarto, a 19 segundos do Carlos Rodrigues. Então está uma briga muito boa aí pelo terceiro lugar no pódio. Depois em quinto está o Jai Hindley, já está a 6 minutos e 38, então já está 1 minuto e 20 atrás do pódio, digamos assim. Então está um pouquinho mais complicado para o Hindley. Depois do Hindley, a gente tem um Sepp Kuss em sexto na geral. Sepp Kuss, que é um gregário do Jonas Vingegaard, e que hoje, na 15ª etapa, sofreu uma queda em virtude de um espectador, um torcedor que estava ali, né, tirando selfie, ou foi tirar uma foto do pelotão, botou aquele braço para dentro assim, derrubou o Sepp Kuss, que derrubou o seu colega de equipe e complicou um pouquinho para junto. Tá? Os dois continuaram na etapa, mas a gente não sabe as consequências desse tombo aí ao longo da última semana. O Sepp Kuss é importantíssimo para o Jonas Vingegaard nas montanhas da última semana. Vamos aguardar aí para ver se tem algum problema com o Sepp Kuss, tá? Não acredito que ele vá fazer um crono a milhões, torcendo o cabo de verdade. Se eu sou o pessoal da Jumbo, pelo menos não recomendaria, né? Porque eles com certeza vão precisar do Sepp Kuss na quarta-feira, que já tem montanha, e depois no sábado, tem muita montanha também. Então essa é a briga da geral. A gente sabia que ia ter duas disputas dentro do Tour, né? Uma pelo lugar mais alto do pódio e outra pelo terceiro lugar. Em relação a esse tombo que teve hoje aí, que o torcedor, derrubou o Sepp Kuss, vocês devem estar vendo aí a animação da galera, né, assistindo o Tour. E esse ano eu acho que está mais forte essa animação do que em anos anteriores, o que é de certa forma compreensível por toda a disputa que está tendo no Tour, né? A igualdade que está tendo ali entre Jonas Vingegaard e Pogacar. Então, assim, pode ter, infelizmente, mais desses acontecimentos aí. É muita gente, o pessoal vai para lá, sobe as montanhas muito antes da chegada dos ciclistas, às vezes no dia anterior eles ficam acampados, ficam bebendo, fazendo festa, o que é legal e tal, mas eventualmente há alguns excessos, né? E isso acaba prejudicando a competição. Tá bem? No mais, o que a gente precisa destacar? O Wout van Aert, né? Cara, o Wout van Aert não existe. Não existe o que ele faz. Aliás, para mim, o Wout van Aert é um dos favoritos a vencer o crono de depois de amanhã, porque ele disse, né, que dependendo de como fosse lá a questão do nascimento do filho dele, ele tá para ter um filho, um novo filho, ele já tem um, né? Tá para nascer o outro filho dele, ele ia abandonar o Tour. E ele tá louco para vencer uma etapa. Então o Wout van Aert, tirando o chapéu para ele, quase todos os dias se envolve em fuga, faz fuga, tenta ajudar a equipe. Hoje não foi diferente. Aliás, hoje foi até um pouco estranho a tática dele, não consegui compreender muito bem, porque ele foi na fuga. A princípio é aquilo, né? É atleta satélite, que eles chamam. Tu bota um atleta da tua equipe lá na frente para quando o teu líder chegar, esse atleta conseguir ajudar. Só que o Wout van Aert vai à frente e ele não fica seguindo as rodas na fuga, ele vai na frente da fuga. Né? Então, enfim, né? A princípio ele poderia ter ido na fuga ali e só ficar rodando de boa no vácuo dos caras, mas eu acho que, né, é mais forte do que ele e ele quer torcer o cabo toda hora. Vamos acompanhar Tour de France 2023, então.
Muita batalha ainda pela frente. Ainda bem que nenhum dos dois alienígenas lá da ponta pregou de vez, né? Tá uma disputa muito boa pelo lugar mais alto do pódio. 10 segundos separam Jonas Vingegaard e Tadej Pogačar. Estamos indo então para a terceira semana. Mais 2 etapas de alta montanha e um crono. Aí nessas 3 etapas deve sair a diferença de tempo que vai definir o campeão. Crono na terça, montanha na quarta e montanha, se eu não me engano, no sábado que vem. E domingo é Champagne em Paris. Valeu, pessoal!